Fala galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área mais uma vez. Passando para deixar os palpites dessa sexta, início de final de semana, já que é feriado, dia 21 de 4. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez quem está chegando no canal, quem está curtindo nosso conteúdo, ao feedback que eu venho recebendo. A gente vai tentar incorporar algumas ideias e tentar adaptar o canal para ficar da melhor forma possível, que todos possam gostar e aproveitar o conteúdo. Depois de um meio de semana de Copas, temos a volta das ligas, mesmo que com poucos jogos. E como já é habitual no canal, vamos ao resumão do dia 19. No primeiro head, no jogo da Copa Japonesa, o Júbilo Wata tinha uma sequência de 8 partidas com over 1,5. O Yokohama Marinos bateu nas últimas 7, mas essa acabou não batendo. Já no jogo do Kayserispor, é a equipe com maior média de gols no primeiro tempo da Liga Turca, com 86%, isso é um número altíssimo. Ambas as equipes têm uma média de gols acima de 3 por partida, mas acabaram não saindo do zero. Já na Liga Egípcia, que foi o nosso terceiro e último head, o Farco, jogando em casa, só tinha batido o over 3,5 em uma das 14 partidas. Mas é isso, seguimos. E em relação aos bilhetes, nós deixamos 2 bilhetes e se não é o Haaland perder o pênalti, nós tínhamos batido os 2. O resto dos resultados bateram com alguma tranquilidade. E o jogo do City do Bayern, muitas oportunidades desperdiçadas. O Haaland perdeu um pênalti. No final de semana já perdemos um green porque o Luizito perdeu um pênalti. E agora é o Haaland. Mas é isso, futebol é assim, segue o jogo. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites dessa sexta-feira de feriadão. No início da manhã, às 6h45, pela Liga Australiana. A Liga da Austrália é uma liga muito boa para operar em over de gols. O Western Sydney recebe o Wellington Phoenix. A equipe da casa teve gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. A equipe visitante bateu um gol no primeiro tempo nas últimas 10 partidas. Aqui não tem segredo, aqui é mais de 0,5 gols HT. Às 13 horas, pela segunda divisão da Estônia. É uma liga que a gente não costuma operar, mas a gente achou aqui uma oportunidade de mercado. O Nome recebe o Elva. O Nome é o líder do campeonato com 5 vitórias e um empate em 6 jogos, enquanto que o Elva está em quinto no campeonato de 10 times. As duas partidas que jogou em casa, o time do Nome goleou, as duas com 4 gols. Já o Elva jogou 3 partidas fora de casa, perdeu as 3. Tomou 13 gols nessas 3 partidas, tomou partida de 5, partida de 6. Então a tendência é muito grande de vitória do time da casa. Então aqui a gente vai de casa vence. Às 13h30, pela segunda divisão da Alemanha, o Hamburgo recebe o São Paulo. É uma briga direta pelo acesso à primeira divisão, a Bundesliga. O Hamburgo está em terceiro e quer uma vaga direto, enquanto que o São Paulo está em quinto e procura ao menos uma vaga no playoff. Então as duas equipes precisam do resultado, então deve ser um jogo movimentado desde o início. Nos últimos 10 jogos, o Hamburgo teve gol no primeiro tempo em 8, o São Paulo em 9, então aqui nós vamos de mais 0,5 gols HT. Às 13h30 também pela Bundesliguinha, o Darmstadt recebe o Karlsruhe. O time da casa é líder da competição, enquanto que o visitante tem uma remota chance de acesso. O Darmstadt ainda não perdeu em casa essa temporada, foram 14 jogos, 9 vitórias e 5 empates. Há uma tendência forte para o time da casa vença. Eu acredito que uma vitória simples do time da casa já seja uma boa entrada. No entanto, como as odds favorecem, nós vamos entrar com a segurança do empate anula. Então aqui nós vamos de casa, empate anula. Às 14 horas na Sérvia, o Kolubara recebe um Vladosh Lucani. São duas equipes da parte de baixo da tabela. Os dois times possuem média de gols abaixo de 2 nas últimas 10 partidas. O Kolubara bateu o under 3,5 em 100% delas. O Vladosh Lucani bateu em 90% delas. Então aqui nós vamos de under 3,5. Às 14h30, na África do Sul, o Maritzburg recebe o Richards Bay. O Maritzburg é o lanterna da competição, enquanto que o Richards Bay é o nono. São duas equipes com média de gols baixa, ambas tomam mais gols do que fazem. O Maritzburg bateu o under 3,5 em 88% dos jogos do campeonato, o Richards Bay em 92%. Aqui eu gosto de uma entrada até o under 2,5, é relativamente segura, para quem quer arriscar um pouquinho mais. Mas nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Às 15 horas chegamos na famosa Holandinha, um mercado muito bom para explorar o over de gols. No primeiro jogo separamos, o Eindhoven recebe o NAC Breda. O Eindhoven marcou nas últimas 7, tomou gol nas últimas 6. O NAC Breda marcou em 9 das últimas 10, tomou em 8 das últimas 10. Então a tendência de um jogo de gols. Aqui eu também gosto de um over 2,5, mas nós para compor um bilhete nós vamos com over 1,5.
Também às 15 horas, continuando na Holandinha, o De Graaf Schap recebe o Den Haag. O time da casa bateu over 1,5 nas últimas 8. Nas últimas 8 também tivemos gol no primeiro tempo. O Den Haag marcou nas últimas 6, tomou nas últimas 8. Então mais um jogo para gols. Aqui eu gosto da entrada mais 1,5, mais 2,5. Mas devido às odds e às estatísticas, nós vamos entrar com um gol no primeiro tempo já. Então aqui mais de 0,5 gols HT. Às 15 horas, também na segunda divisão da Holanda, o Willem II recebe o Os. Também são duas equipes com média de gols altíssimo. O Willem II marcou nas últimas 10, teve um over 1,5 nas últimas 8. O Os marcou em 9 das últimas 10. Então a tendência também é de um jogo com gols. Gosto mais uma vez do over 2,5 também, mas nós vamos de over 1,5. Lembrando que esses over 1,5 da Holandinha a gente usa para compor bilhete. Quem se sentir um pouco mais seguro, quiser arriscar um pouquinho mais, dá para avaliar de entrar com uma aposta simples de over 2,5 em cada uma delas. Às 15h45 pelo campeonato italiano, o Verona recebe o Bolonha. O Verona está na parte de baixo da tabela, lutando para fugir da zona de rebaixamento. Enquanto que o Bolonha vem surpreendendo com uma boa campanha, está em 8º colocado. Até tem um certo favoritismo para a partida, só que não o suficiente para nós arriscarmos uma aposta. São duas equipes que vêm tendo uma média baixa de gols em seus jogos. Tanto o Verona quanto o Bolonha, em 9 dos últimos 10 bateram under 3,5. Então, teoricamente é uma aposta segura. Então aqui nós vamos de under 3,5. Também às 15h45, mas agora pelo campeonato irlandês, o St. Patrick's recebe o Shamrock Rovers. As duas equipes possuem uma média superior a 3 gols por partida. Bateram over 1,5 em 9 das 10 partidas do campeonato. Aqui dá para entrar também no over 2,5 para quem quer fazer uma aposta simples. Mas nós vamos de over 1,5 para comprar um bilhete. 15h45 também, segunda divisão do campeonato escocês, o Ayr recebe o Queen's Park Rangers. São duas equipes bem colocadas que brigam pelo acesso à primeira divisão. Ambas têm média de gol superior a 3 gols por partida. Aqui nós vamos também de over 1,5. Às 16 horas, campeonato francês, o Angers recebe o PSG. Aqui não tem muito mistério, o Angers é uma equipe muito fraca, é lanterna do campeonato, tá cheia de desfalque, enfrenta o PSG, que é líder, virtual campeão. Aqui não tem muito o que argumentar, aqui PSG ganha, então fora vence. Também às 16 horas, pela Premier League, o Arsenal recebe o Southampton. Southampton é o lanterna do campeonato, enquanto que o Arsenal é o líder. O Arsenal tá com o City no retrovisor, a distância está diminuindo, agora é de 4 pontos, ainda tem um jogo a menos o City. E eles ainda têm um confronto direto em Manchester. Então o Arsenal é obrigado a vencer esse jogo. A tendência é que a pressão já comece logo no início da partida. Uma aposta de que o Arsenal já vença na primeira etapa é válida e nós vamos de casa vence. Também às 16 horas, segunda divisão do Campeonato Espanhol, reta final. O Eibar, que é o líder, recebe o Zaragoza, que é o 10º colocado e sem chance de subir. É a penúltima rodada, se o time da casa vencer garante o acesso. Das últimas 10 partidas em casa só perdeu uma. Já o Zaragoza, que não tem mais interesse no campeonato, das últimas 10 partidas fora de casa só venceu 2. Aqui eu gosto de uma vitória simples do time da casa, mas como as odds estão boas, nós vamos entrar de casa empate anula. Às 19 horas pelo campeonato uruguaio, o Cerro Largo recebe o Racing Montevidéu. São duas equipes com média baixíssima de gols em seus jogos, dois ataques horrorosos. O Cerro Largo bateu o under 3,5 em todos os jogos do campeonato. O Racing Montevidéu bateu em 90% dos jogos do campeonato. Aqui, para quem quer uma aposta mais safe para compor um bilhete, pode entrar de under 3,5. Já nós achamos que vale a pena arriscar um pouquinho mais e vamos de under 2,5. Às 20h10, pela segunda divisão do campeonato argentino, o Estudiantes Rio Quarto recebe o Atlético Güemes. É uma liga que é boa de operar no under de gols também. São duas equipes com média de gols abaixo de 2 por partida. Ambas bateram over 2,5 apenas em 3 das 12 partidas. Então aqui nós vamos com under 2,5. 21 horas, campeonato boliviano. O Royal Paris recebe o Blooming. São duas equipes com média de gols bem alta. O Royal Paris com média de 3 por jogo. O Blooming com quase 4. São duas defesas fracas. Ambas bateram over 1,5 em todos os jogos do campeonato. Aqui cabe até uma aposta de over 2,5. E nós vamos entrar com over 1,5. Finalizando a grade do dia, às 22 horas no México, o Mazatlán recebe o Monterrey. O Mazatlán está na parte de baixo da tabela, enquanto que o Monterrey é vice-líder brigando com o América pelo título. O time de fora é favorito, mas como a odd assim não é tão boa para um time que joga fora de casa, nós vamos entrar no mercado de gols, já que ambas as equipes bateram um over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos. Então aqui over 1,5.
Em relação ao bilhete pronto, nós separamos uma tripla, uma dupla hipótese com Darmstadt na segunda divisão da Alemanha e uma vitória simples de PSG e Arsenal. E isso com uma odd de 1,77. E para hoje era isso. Eu gostaria de agradecer quem chegou até aqui. Quem curtiu o conteúdo pode seguir o canal. Se quiser dar um like, o canal agradece. Amanhã no sabadão temos uma grade gigantesca mesmo. Então provavelmente nós vamos fazer análise de uns 10, 15 jogos e deixaremos o resto da maneira que fizemos nos finais de semana, apenas passando o jogo, o horário e o prognóstico provável. E quem quiser dar alguma ideia a mais, pode deixar nos comentários. Eu procuro responder todo mundo. Eu agradeço a todo mundo que tem comentado. Isso é muito legal. Nos dá vontade de continuar fazendo essas análises e cada vez estudar mais e melhorar ainda mais o trabalho. Então por hoje era isso. Queria desejar um ótimo final de semana para vocês, um ótimo feriadão. Para aqueles que forem apostar, que tenham uma ótima sorte. E amanhã voltamos. Um abraço a todos. Valeu!